Estamos de volta para ver capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, continuando nosso estudo aqui. E estamos no contexto de um ministério, né? Falando sobre o ministério de reconciliação que a gente tem falado nos últimos capítulos. Capítulo 4, capítulo 5, focamos nisso. A importância desse ministério de alcançar o mundo com a mensagem da graça de Deus e o fato da gente receber essa oportunidade de alcançar o mundo com a mesma graça que a gente recebeu e que agora a gente tem que viver por fé, a gente tem que viver vendo o invisível, a gente tem que viver não olhando para nossa dificuldade, mas alcançando as pessoas, sabendo que o tempo que nós temos é muito limitado. Então nós precisamos trazer reconciliação para as pessoas e a gente não pode. A gente sabe que a gente vai ser julgado, então a gente não pode perder tempo não vivendo para isso. Então aqui em capítulo 6 a gente vai continuar nesse mesmo contexto, né? Falando sobre o ministério, falando sobre o ministério de reconciliação, só que agora ele vai focar mais no que Paulo enfrentou, no que o servo de Cristo enfrenta sendo um servo de Cristo, sendo esse ministro que a gente viu nos últimos capítulos. Então, capítulo 6, a gente vai ver mais sobre sofrimento. Mas ele vai mostrar que é o coração do servo, né? O coração daquele que entendeu a graça que recebeu e agora precisa responder da forma certa. Então, é muito legal como Paulo está trazendo essa ideia para a gente do ministério, que não é aquela ideia de que se nós temos fé vai dar tudo certo, se a gente está fazendo da forma certa não existe sofrimento, mas ele traz essa realidade. Se você quer servir Jesus, você tem que estar preparado para sofrer, para morrer para sua carne, para ser crucificado com Cristo. E se você não quer servir Jesus, tem um problema na sua fé. Então é bem pesado esse livro por causa disso. Ele está resolvendo problemas na nossa cultura, porque nossa cultura é igual a esses falsos apóstolos que chegaram falando que você não deveria sofrer, você deveria ter uma vida boa porque você está em Jesus. E Paulo fala, eu não vejo isso no Evangelho. O Evangelho fala que nós somos salvos e que nós temos pouco tempo para levar essa mensagem e esse estilo de vida para o mundo. E depois a gente vai viver num corpo glorioso, na presença de Deus, na casa que Ele está construindo. Vai ser tudo perfeito. No dia que a gente está com Cristo, que a gente está na presença de Deus, vai ser tudo perfeito. Enquanto estamos aqui, nós somos servos de Cristo, estamos sendo crucificados com Ele. Então, capítulo 6, os primeiros 2 versículos. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o vi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então Paulo novamente está lidando com esse ministério de reconciliação, sobre essa salvação que é para agora, esse evangelho que a mensagem do evangelho é para a gente hoje, tem que ser pregado, tem que ser levado para aqueles que não têm esperança, e é para esse momento que estamos vivendo. Mas ele fala que nós somos cooperadores de Deus. Jesus já fez a parte principal, né, de salvação. Jesus veio
como missionário. Ele veio do céu, da perfeição, e ele veio para um mundo de sofrimento, e ele veio parecido com a gente, ele aprendeu nossa cultura, ele viveu igual que a gente vive aqui, ele deu sua vida, ele sofreu para nos salvar, ele nos deu salvação. Hoje é o dia favorável, porque hoje é o dia da salvação, por causa da obra de Jesus. Nós somos gratos por causa daquilo que Jesus já fez, mas agora nós somos cooperadores. Agora nós fazemos parte desse ministério. Agora Jesus já fez a parte mais difícil de abrir o caminho de salvação. Agora nós somos cooperadores com Deus, porque nós levamos a mensagem do Evangelho para o mundo. É nossa responsabilidade. Falamos sobre isso em capítulo 5. Nós temos a responsabilidade para nossa geração, nós temos a responsabilidade de levar as boas novas para aquele que não tem esperança, para aquele que não tem Jesus. Então é uma responsabilidade muito grande. Nós somos cooperadores de Deus, estamos trabalhando juntos com Deus para levar a mensagem para o mundo. É uma responsabilidade grande mesmo. Ele fala: insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. O que significa isso? Receber em vão a graça de Deus. Alguns podem pensar que ele está falando de receber a graça e depois perder salvação, perder a graça. Não acredito que é isso que ele está falando. Ele não está falando sobre perder salvação, ele está falando que você recebeu salvação, você recebeu a graça de Deus na sua vida, e recebendo em vão, se não produziu nada. Se vive uma vida focada em você, é a coisa mais triste que existe. A gente receber a graça de Deus, uma vida transformada, Deus em nós, e a gente continua vivendo pensando em mim mesmo, pensando nos meus desejos, pensando que não quero sacrificar, pensando que eu não quero levar essa mensagem, eu não quero alcançar o mundo, eu quero focar na minha vida e nas minhas coisas. É a coisa mais egoísta que existe. A gente não pode viver assim. Nós temos Jesus, nós não podemos receber em vão a graça que Ele nos deu. Se Deus quer alcançar o mundo, nós temos que ser cooperadores com Ele. Nós temos que fazer parte com Ele. Hoje é o dia favorável, o dia da salvação. Deus quer alcançar o mundo agora. Hoje. O que é que estamos fazendo para fazer isso? Lembra em 1 Coríntios, capítulo 15? Paulo falou... Estou na Bíblia errada. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, que ele falou? Sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja, mas pela graça de Deus sou o que sou. É isso que nós somos também. Pela graça de Deus nós somos o que somos. Eu não mereço, não é porque eu sou bom, não mereço ser chamado nada cooperador de Deus, não mereço ser chamado cooperador de Deus, não mereço ser chamado servo de Cristo, não mereço ser chamado filho de Deus, não mereço ser chamado nada que está junto com Deus, mas eu sou o que sou pela graça de Deus. Então a graça, ele fala, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. A graça que Ele me deu tem que produzir. Eu não posso viver essa graça sem responder de alguma forma. Se Ele me deu essa graça, eu preciso responder, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Lembra Efésios capítulo 2? Efésios 2, versículo 8, ele fala: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus,
não por obras para que ninguém se glorie. A salvação vem de Deus. Deus produziu, Deus fez, Jesus veio, se sacrificou, foi para a cruz, pagou o preço, nós somos salvos por causa da graça de Deus. Mas depois disso, versículo 10, ele fala, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus preparou boas obras para a gente. Sim, salvação vem só de Deus, é a graça de Deus em nossas vidas. Mas eu não posso continuar na graça de Deus sem responder de alguma forma, sendo sacrifício também. Então, eu não quero receber em vão a graça de Deus. Eu não quero ter uma graça que não vai produzir nada. Se é o dia da salvação e nós somos cooperadores com Deus, eu preciso trabalhar hoje, eu preciso alcançar pessoas hoje, eu preciso viver sabendo que nós temos tempo limitado e eu preciso viver na graça dele para deixar ele fazer o que ele quer fazer na minha vida. Versículo 3. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Então ele fala sobre a importância na vida de um servo de Cristo. Agora que a gente vai levar essa mensagem das boas novas, nós somos esses ministros da nova aliança, do ministério da reconciliação. Agora que eu tenho isso, eu preciso cuidar da minha vida para não dar motivo de escândalo a ninguém, para não dar oportunidade para ninguém falar, viu? Eles falam que são de Deus, mas olha como eles estão agindo, olha o que está no coração, olha como eles são hipócritas. A gente tem que agora tomar muito cuidado, porque nós recebemos esse ministério, nós recebemos esse chamado, eu tenho uma responsabilidade de viver da forma certa também. Eu não posso simplesmente pregar, eu preciso viver diferente. Então, sendo cooperador de Deus não é tão fácil, né? Não é uma coisa simples. É uma responsabilidade com a mensagem e com minha vida. Em Tiago capítulo 3, versículo 1, ele fala: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Aquele que ensina vai ser julgado mais. Eu acho que, em parte, isso é natural. Você está na frente, eu sei, porque eu passo por isso. Você está na frente, você está ensinando, então você fala para todo mundo o que tem que fazer, né? Você fala, isso é certo, isso é errado. Você precisa ser assim, você não deve ser assim. Isso é bíblico, isso não é. Isso é carne, isso é espírito. A gente fica falando e ensinando a palavra de Deus, que é perfeita, e a gente fica mostrando quem Deus é, a nossa responsabilidade aqui. Agora eu volto para minha vida para viver e eu não vivo isso perfeitamente. Eu tenho dificuldade. Sim, eu preciso ter responsabilidade, eu preciso cuidar da minha vida para viver da forma certa, para não dar motivo de escândalo a ninguém, mas as pessoas vão julgar. O fato de eu falar sobre o que Deus faz e fez na minha vida faz com que eu vou ser mais julgado. É natural, porque eu estou me colocando nessa situação. Então, quando eu falo com todo mundo sobre o que deve fazer, as pessoas vão voltar e falar: você não falou isso? Você não tinha falado que tinha que ser o servo? Você não tinha falado que você tem que perdoar? Você não tinha falado que tem que ter paciência? Então, por que você não está vivendo dessa forma? Quem ensina vai ter um julgamento mais pesada, né? Mas nós temos que saber que as pessoas estão olhando para as nossas vidas e estar preparado para viver com pessoas olhando para as nossas vidas. Versículo 4. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas.
ele vai mostrar o que é ser servo de Cristo. Agora, lembra que ele está falando com uma igreja que não recebeu ele bem, ou recebeu bem no início, mas agora esqueceu quem Paulo é. Ele serviu durante 1 ano e meio, ele plantou a igreja, ele fez tudo, ele conversa com a igreja ainda, mas quando chegou essas outras pessoas, eles esqueceram rapidamente quem Paulo é, o coração que ele tem pela igreja, o sacrifício dele e tudo que ele faz. Então, Paulo está lembrando eles sobre como ele tem feito o ministério, como ele tem vivido entre eles e para eles, né, para alcançar eles. Então, Paulo está ensinando aqui sobre o ministério para mostrar: eu estou vivendo dessa forma. Se vocês querem ser cooperadores de Deus, se vocês querem pregar o evangelho, porque hoje é o dia da salvação, então vocês precisam também viver dessa forma. Vocês não têm desculpa para não viver igual. Vocês não podem olhar para o Paulo como o único que tem esse chamado. Esse é um chamado para todo cristão. E agora, se você está vivendo dessa forma, você tem que estar preparado para sofrer como eu estou sofrendo. E Paulo está enfrentando essas coisas o tempo todo como prova de que ele está dando a vida dele para o evangelho. Então isso vai abrir os olhos da igreja, tá, para ver quem ele é e o coração dele como servo de Cristo. Então estamos vendo o coração de um servo de Cristo. Ai, ai, eu não gosto muito dessa parte, mas amém, né? É a Bíblia. Então ele fala, a gente não pode cair em descrédito, a gente não pode dar motivo de escândalo, então a gente não pode cair em pecado, a gente não pode fazer essas coisas erradas para trazer escândalo para o nome de Deus, para os ministros da nova aliança. A gente tem que viver da forma certa. Mas não só em cuidar para não cair, mas ele fala ao contrário, como servos de Deus. Então agora a gente vai ver o que é ser servo de Deus. A gente sempre fala que eu sou servo de Deus, né? Eu faço parte da nova aliança, recebi salvação em Jesus, agora eu sou servo de Deus. Então como é ser servo de Deus? Vamos ver. Como que um servo de Deus vai viver? Ele fala perseverança, e muita perseverança. Perseverança significa que eu não vou desistir facilmente. Perseverança significa que eu tenho coisas difíceis acontecendo que me faz querer desistir. A ideia de... Você não tem que ter perseverança quando tá tudo fácil e tudo bom, né? Perseverança é uma coisa que você só precisa quando tá difícil. Então você está na dificuldade, você está no momento que você quer desistir e você vai perseverar, você vai continuar. O servo de Deus não vai desistir facilmente. Eu penso na minha vida, quantas vezes, quando começa a ficar difícil, eu quero desistir, eu quero falar, não, isso já foi difícil demais, acho que eu não aguento mais. Mas em Cristo, nós recebemos o poder, nós temos rios de água viva, né? As misericórdias de Deus se renovam cada manhã. Eu quero desistir o tempo todo, mas eu volto a receber a força de Deus para ter perseverança. Como servo de Cristo, não posso desistir. Eu preciso buscar mais força, mais de Deus para poder continuar na dificuldade. Então, perseverança em sofrimentos, privações e tristezas. Então a gente vai ter dificuldade como servos de Cristo, né? Se você é um servo de Deus, você vai ter dificuldade. A gente pode ter certeza disso. A ideia disso é que simplesmente pelo fato de servir
e ser cooperador com Deus, a gente vai ter dificuldade que o mundo não tem. A gente vai ter sofrimentos que o mundo não tem. A gente está numa batalha espiritual, a gente está numa guerra, a gente tem um inimigo e ele quer parar a obra de Deus, ele quer destruir o que Deus está fazendo no mundo e ele vai para a guerra contra o servo de Cristo. Se estamos vivendo como servos de Deus, como cooperadores de Deus, como ministros da nova aliança, nós vamos ter sofrimentos, privações e tristezas. É um fato e a gente tem que estar preparado para isso. Então, sofrimentos é dificuldade, é o resultado de estar em uma guerra. Privações é um outro tipo de dificuldade que você não recebe o que você quer. Você queria de alguma forma, você queria mais fácil, você queria mais conforto, mas você não tem por causa do jeito que você escolheu viver, porque você é um servo de Deus. Em tristezas, a gente vai ter tristezas o tempo todo. Porque a gente está sendo servo de Deus e no mundo a gente vai ser rejeitado. A gente não vai ser aceito como o mundo. A gente não vai ser aceito com nossa mensagem, fazendo o nosso ministério. O mundo não vem abraçar a gente, falar muito bem, você está fazendo bem. O mundo vai rejeitar nossa mensagem. A gente vai estar sofrendo e ainda vai ser rejeitado, então a gente vai ter tristeza no ministério. Jesus nos preparou para isso, mas ele falou que ele venceu o mundo. Então, sabemos que isso vai fazer parte, nós vamos ser julgados, nós vamos ser rejeitados, mas a gente tem que ter perseverança em sofrimento, em privações e em tristezas. Versículo 5. Vixe, tá difícil, né? Em açoites, prisões, tumultos, trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Algumas dessas coisas eu não conheço, são coisas que eu enfrento, mas Paulo está falando sobre os sofrimentos dele como servo de Deus e o que a gente tem que estar preparado para enfrentar. Não que vai ser igual para todo mundo, mas eu não posso entrar no ministério pensando, agora eu sou servo de Deus, agora eu vou fazer tudo do meu jeito, agora eu sou servo de Deus, eu vou receber todas as coisas boas. Nós temos que estar preparado para a batalha. A gente tem que estar preparado para trabalhar, para abrir mão dos nossos desejos para ser cooperador de Deus. E olha o que ele enfrentou. Paulo, sendo servo de Deus, ele teve que ter a perseverança em açoites. Ele foi rejeitado não só pelas pessoas, mas pelo governo. Ele estava fazendo esses tumultos que ele fala, né? Ele mesmo pregando, ele fez com que as pessoas não gostavam do ensino dele. Ele pregava contra os ídolos e as pessoas que tinham o trabalho de fazer os ídolos começaram a falar mal dele, começaram a causar problema na cidade, começaram um tumulto e todo mundo queria matar Paulo. Ele quase morreu, depois eles levaram ele para a prisão. Tudo isso porque ele está pregando contra esses ídolos. Quando nós estamos falando a verdade, a gente vai ser rejeitado. Tem pessoas que querem continuar em seus pecados porque estão satisfeitos em viver da forma que estão vivendo e não querem mudar. Fazendo isso, falando contra o pecado, a gente vai ser rejeitado. A gente não pode pensar que todo mundo vai nos aceitar. Não vai acontecer. Porque a gente vai falar a verdade. Então, para o Paulo, isso significa que ele recebeu açoites, prisões e tumultos. Pregando o evangelho, a gente vai ser
rejeitado por muitos. Alguns vão receber, alguns quando recebem vão receber vida eterna. Por isso que em capítulo 5 ele fala que nós temos que pensar na eternidade, porque nesse tempo a gente vai ser rejeitado, mas alguns vão receber, e quando recebem é para a vida toda, é para toda a eternidade. A consequência é difícil para a gente de viver da forma certa, mas olha o que a gente está fazendo, estamos investindo em eternidade. Então, açoite, prisões e tumultos, ele fala também não só desses sofrimentos, dessa forma de perseguição que ele está falando aqui, porque aqui é perseguição, né? Ir para a prisão por causa do evangelho é perseguição. Mas ele fala em trabalhos árduos. Realmente, a gente não pode ser preguiçoso como servo de Cristo. Se nós somos servos de Deus, a gente não pode ser preguiçoso. Nós temos que saber trabalhar. Trabalhar de todas as formas. Trabalhar servindo as pessoas. Sempre sendo o sacrifício. Vendo uma necessidade e sendo a resposta. Olhando para o que o mundo precisa e servindo. Eu preciso trabalhar muito como cristão para mostrar Jesus com minha vida. Se eu tenho um chamado para pregar o evangelho, eu preciso ser fiel para pregar. Se eu tenho um chamado para ensinar a Bíblia, eu preciso ser fiel para estudar e ensinar o melhor ensino que eu posso ensinar. Eu preciso ser fiel com o meu chamado, o que Deus me chamou para fazer. Eu preciso fazer com todo o coração. Eu não posso fazer mais ou menos só porque eu sou um missionário ou um pastor ou alguém que tem um chamado de Deus, ou porque eu não faço tempo integral, não posso fazer com menos coração. Paulo trabalhava durante o dia e ele pregava à noite e final de semana. Ele ganhava dinheiro para poder fazer o ministério sem pedir nada de ninguém, e ele trabalhava muito. O servo de Deus não pode ter medo de trabalhar. A gente tem que saber trabalhar muito. Noite sem dormir. Eu sei o que é isso. Eu sei muito bem o que é isso. É ruim ficar sem dormir. Tendo muitos filhos, eu passo por isso muitas vezes. Muitas vezes, para mim, pessoalmente, eu só consigo fazer meus estudos à noite. Eu preciso estudar. Agora eu estou tendo que até ensinar ou muito tarde ou muito cedo de manhã. Então, porque aqui na casa não tem como fazer durante o dia, e até com crianças pequenas ficam acordando a noite toda, e ainda tem que fazer as coisas durante o dia. A gente tem que sacrificar alguma coisa. Eu lembro quando a gente chegou em Campo Mourão, eu era o principal professor, eu ensinava quase todas as aulas. Eu estava aprendendo tudo sobre o centro de conferências, eu estava fazendo todos os trabalhos, porque a gente estava começando a escola, eu estava ensinando na escola, fazendo o discipulado com os alunos, eu estava fazendo, sendo pai, sendo marido, sendo o líder do centro de conferências, os retiros que a gente estava tendo na época, e fazendo tudo isso e tendo que ensinar durante o dia 6 horas por dia naquele tempo, e eu precisava estudar à noite para poder ensinar durante o dia. Eu estava dormindo muito pouco, porque o dia estava muito cheio, eu não tinha tempo para tudo, e ainda queria ter um tempo com a família antes de dormir. Então eu tinha um tempo com a família, depois eu voltava a estudar, preparar a aula para o dia seguinte, e às vezes eu dormia 1, 2 horas cada noite. Estava sendo muito difícil, mas era por um tempo, mas a gente precisa saber que existem esses tempos. Às vezes a gente tem que sacrificar alguma coisa. Nós temos que saber sacrificar. E a gente não pode viver assim sempre. Nós temos que cuidar da nossa saúde, né? A gente tem que pensar no nosso corpo para poder continuar servindo. Se eu preciso viver assim para sempre, meu corpo
não vai aguentar, mas existem esses momentos que existe um sacrifício maior, né? E eu preciso estar preparado para isso, eu preciso saber que eu preciso sacrificar. Eu lembro quando a gente ia, antes, quando a gente ia visitar o centro de conferência para ensinar, a gente morava em Floripa, a gente ia para Campo Mourão para ensinar, e eu levava as crianças às vezes, e a gente ia de ônibus de Floripa para Campo Mourão, e dormindo no ônibus, era engraçado porque as crianças dormiram. As crianças iam dormir, né? E a gente tinha o ônibus inteiro, né? Não era todo, mas a gente tinha as crianças em todos os lugares lá, né? A gente tinha dois lugares, então acho que a gente ia com 8 assentos. Então o Dani ficava atrás, eu ficava na frente, um num lado e eu no outro lado, e a gente com as crianças atrás, as crianças na frente, tudo. As crianças iam dormir e eu, sendo o responsável, não podia dormir, porque eu preciso ver se as crianças estão bem, tem pessoas entrando e saindo, não dá para dormir com crianças pequenas em todo lado. Eu precisava ficar acordado e as crianças não. É assim, no ministério, você é o responsável, você que tem que sacrificar mais. Você tem que pensar nos outros. Os outros vão dormir, mas você vai ficar acordado. Você vai ser o sacrifício maior. Com responsabilidade maior, vem um sacrifício maior. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que, às vezes, ficar sem dormir. E ele fala em jejuns também. Eu preciso, no ministério, focar no espiritual. Se eu fico uma noite sem dormir, ou algumas noites sem dormir, eu estou sacrificando para algo maior, né? Eu tenho pouco tempo, eu quero ensinar bem, então eu vou gastar o tempo sem dormir para preparar meus estudos. É um sacrifício para o ministério. Legal, mas eu preciso também pensar no espiritual. O que é que Deus está fazendo? Estou sendo guiado por Deus? Eu preciso deixar Deus falar em minha vida? Então eu quero focar no espiritual. Eu vou abrir mão das coisas carnais para pensar no espiritual. Então eu preciso praticar jejum também, como servo de Deus. Eu preciso mostrar que o espiritual é sempre mais importante. Versículo 6. Em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. Ele fala agora pureza. Eu, como servo de Deus, eu não tenho liberdade a viver buscando meus desejos carnais. A gente falou aqui sobre jejuns com essa ideia de não fortalecer a carne, mas de sacrificar alguma coisa para investir no espiritual. Eu preciso fazer isso diariamente em pureza, né? Não buscando os desejos da carne, mas vivendo no espírito e morrendo para a carne, mostrando pureza para o mundo, mostrando que Deus vem em primeiro lugar na minha vida. Eu não estou buscando outra coisa para me satisfazer, é somente Deus. Em conhecimento, eu preciso ter conhecimento para poder viver da forma certa. Eu não posso não ser inteligente sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do mundo. Eu preciso estudar o mundo que eu estou alcançando, a cultura que eu estou querendo trazer Jesus, levar Jesus. Eu quero levar a mensagem de Cristo para a cultura de uma forma que a cultura vai entender. Paulo fazia isso muito bem. Ele entendia a cultura para poder saber como pregar para a cultura que ele estava alcançando. Eu preciso ter conhecimento sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do mundo, sobre como alcançar o mundo, e isso vem de gastar tempo com o mundo, de não estar fazendo as coisas como o mundo faz, mas sim de entender a forma de pensar, o que é importante na minha cultura, como que eu posso levar a mensagem de Cristo
para minha cultura. Eu preciso ter conhecimento. Onde estamos aqui? Paciência. Ele falou sobre perseverança, agora ele fala paciência. Eu não posso pensar que eu vou conseguir fazer tudo o que eu quero a primeira vez, que vai ser rápido, vai ser fácil. Eu preciso saber que vai ser uma coisa que eu vou ter que fazer várias vezes. Eu vou pregar hoje, eu vou pregar de novo amanhã, vou ter pregar de novo depois de amanhã. E talvez não vai ter resposta. Às vezes pode demorar, pode ser que ninguém recebe, mas eu vou continuar com paciência fazendo o que Deus me chamou para fazer. E bondade, quando as pessoas não recebem na primeira vez, eu preciso ter paciência, mas também bondade. Eu posso perder paciência e tratar as pessoas da forma errada. Eu não posso fazer isso também. Eu preciso sempre ter bondade. No Espírito Santo e no amor sincero. Como é legal essa parte. Eu preciso não estar na carne. Ele falou sobre jejum, sobre pureza, essas outras coisas que ele fala aqui no versículo 6. Para fazer isso, eu preciso estar no Espírito. Eu preciso estar no Espírito Santo. Eu preciso deixar Ele encher meu coração, minha vida, porque na minha carne eu não vou ter paciência, eu não vou ter bondade, eu não vou ter pureza, eu não vou ter conhecimento, eu não vou saber como agir, eu vou fazer tudo errado na minha carne. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo, eu preciso gastar tempo com Deus antes de enfrentar as coisas do mundo, eu preciso receber novamente o Espírito Santo sobre mim para enfrentar as coisas. Cada dia, quando eu acordo, eu preciso ter tempo com Deus, eu preciso orar, eu preciso deixar Ele me preparar para o dia, eu preciso estar cheio do Espírito Santo para enfrentar o dia. Então, cheio do Espírito Santo e no amor sincero. Isso também não é como um trabalho que eu faço. Não é que eu simplesmente faço porque é o que é certo, mas eu faço porque eu amo, porque Deus mudou meu coração, eu vi o que Ele fez. Lembra que a gente viu em 1 João, a gente aprende o que é amor em Jesus, e agora nós podemos colocar em prática, nós podemos amar também. Então nós temos que ter um amor sincero, um amor que vem de Deus. A única coisa que me faz viver esse sacrifício que Ele fala aqui nesses versículos é o amor. Se eu não tenho amor, eu não vou conseguir fazer o que Deus está chamando a gente para fazer nesses versículos. Só o amor é capaz de fazer isso. Então eu preciso estar sempre no amor de Deus. Versículo 7. Na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Então eu preciso ter conhecimento da palavra de Deus. Eu preciso saber a verdade. Eu preciso saber a verdade sobre quem Deus é. Eu preciso saber a verdade sobre quem eu sou, sobre meu chamado, porque eu vou ter pessoas que vão falar outras coisas, né? Ele fala que com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, a gente vai ter que estar preparado para se defender, porque as pessoas o inimigo vem com mentiras. Ele é o pai das mentiras. Ele vem para mentir o tempo todo e falar: você não é suficiente, você não é capaz de fazer isso, você não está preparado para isso. Como que você vai ser servo de Deus quando você é dessa forma, quando você veio desse passado, das coisas que você fazia, você não tem os dons para fazer isso, você não é como esses outros servos de Deus. É tudo mentira. Você é o que é pela graça de Deus, e você tem que depender da graça de Deus para todas as coisas. Você tem que saber a verdade sobre quem você é, ser um filho de Deus, ser um servo de Deus, ser um cooperador de Deus. E você não pode aceitar as mentiras do inimigo. Então, ele fala na palavra da verdade. Temos que ter o conhecimento da Bíblia, as promessas de Deus, quem Ele é. Isso nós achamos na Bíblia. E nós precisamos estar na Bíblia. E a Bíblia tem o poder de Deus para nós, né? É viva e eficaz. A Bíblia tem poder para nos preparar para a batalha.
Quando nós vamos para a batalha, a espada é a palavra de Deus. Então a gente precisa estar preparado para a batalha, conhecendo a palavra e sabendo usar a palavra nessa batalha. Como que a gente usa? Quando vem uma mentira, a gente lembra a verdade. A gente usa a verdade. A gente quer desistir, nós temos que ter perseverança, a gente volta para a palavra. A Bíblia tem o que nós precisamos nessa batalha. Nós precisamos gastar tempo na palavra de Deus. É o poder de Deus, é com as armas da justiça, que é de ataque e de defesa. A gente usa a palavra de Deus, a espada, né, da palavra em tempo todo, e ele fala que para nos defender e também para continuar para frente. Para avançar, nós precisamos da palavra, nós precisamos de Deus, nós precisamos desse amor sincero, mas para nos defender também, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e a verdade sobre o que está acontecendo, quem nós somos, o coração de Deus por nós, e temos que saber essas coisas.